Oi, Joana, bem-vinda aqui ao nosso canal. Um prazer ter você aqui. Então, Joana Moraes, vou pedir um pouquinho para você falar um pouquinho de você para quem está assistindo. Estou super feliz também de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou educadora e idealizadora do canal Papo em Casa, Que é um canal ótimo. que a gente fala sobre sexualidade, educação, cidadania, porque não tem como falar de cidadania sem a gente esbarrar na questão da sexualidade, né? Porque Com certeza. hoje a gente vê tantas coisas ligadas à sexualidade, à homofobia, à discriminação de gênero, né? Essa questão da opressão à mulher. Então, tudo isso está no contexto da cidadania e da sexualidade, né? Então, é um canal que tem por objetivo falar sobre tudo isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma questão que é recorrente no meu dia a dia de pediatra, sei lá, desde que eu sou pediatra, milhões de anos, que é a dificuldade que os pais têm de lidar quando a criança ali começa na fase de tirar a fralda e a criança começa a colocar a mão na própria genitália, né? Então, e uma coisa que a gente percebe bastante é que, para ser bem verdadeira, nesses anos todos eu recebi uma mãe de menino preocupada porque que o menino não tirava a mão do pênis dele, né? E dentro desse contexto, as mães de meninas são sempre as mulheres que vêm. É muito raro um pai virar pra mim e falar: Silvia, por que ela não tira a mão? Aí, sim, enfim, o nome que é usado, né, pra vagina, né? Por que não tira a mão da perereca? O que tá acontecendo? É sempre a mãe que traz essa preocupação. E é muito comum a mulher trazer uma preocupação como se tivesse uma doença. Então, assim, será que ela tá com uma infecção? Será que ela tá com uma coceira? E às vezes a criança percebe que a mãe acha que é uma coceira, e aí quando a criança põe a mão, ela fala que é uma coceira. Pra poder justificar a mão tá ali, porque Sim. se não tiver um motivo, eu não posso pôr a mão aqui. E rapidinho eu entendo isso aí. Então já invento logo, tá com a coceira, tá doendo, tá dodói. Então sempre tem uma história dessa. E então acho que isso tá muito ligado a essa questão da nossa feminina, né? Então eu queria que você trouxesse um pouco do seu conhecimento. Tá muito ligado à construção cultural do que é ser mulher, né, na nossa sociedade machista e do que é ser homem. Por quê? Para os homens, muitas coisas são permitidas e foram permitidas, né? Nessa construção toda. E para a mulher, não. Então, a mulher nunca teve direito ao desejo, nunca teve direito ao prazer, nunca teve direito de conhecer o próprio corpo. Tem mulher que hoje, adulta, não conhece o próprio corpo. Então, tem dificuldade de identificar na sua vagina, na sua vulva, onde está o clitóris, onde é a uretra, onde é o canal vaginal. Então, tem mulher que tem essa dificuldade ainda de identificar no próprio corpo. Agora, você imagina lidar com a menina, a filha, né, que está lá na fase de trocar fralda, por exemplo, que a criança coloca a mão na vulva, tem criancinha que puxa o paninho e coloca, o que tiver na mão ela vai colocar. Porque ela tem uma sensação de prazer, né? É como fazer uma cosquinha debaixo do braço, mexer na perna, coisas que ela gosta. Então, mexer na genitália, na vulva, é uma sensação prazerosa, mas não tem nada de conotação erótica aí, né? Não tem nada de sexual como nós adultos enxergamos, né? Agora, você imagina para uma mulher que viveu uma vida, né, sem poder falar sobre o seu corpo, sem poder se tocar, sem poder ter desejo e ter prazer, lidar com essa situação de ver a menina colocando a mão na genitália. Então, é bastante complicado e, às vezes, essa questão de falar da alergia, da coceira, do dodói, é porque ela tem dificuldade de encarar que é gostoso pôr a mão ali, né? Que traz uma sensação boa. Então, tem muito isso. Agora, para os meninos, até porque a genitália do menino é muito mais exposta, né? É mais fácil de manipular. E para os homens isso é permitido, né? Então é mais comum e a mãe não se importa de ver o menino ali, até porque intrinsecamente o homem precisa ser
o valente, o espada, o garanhão, enfim, então pode, né? E para a mulher não. Então isso é muito comum. Eu recebo também mães e pais preocupadas muito com essa questão, e quando chega ali na fase do desfraude, isso também é um problema sério, porque aí a criança está cada vez mais exposta, sem a fralda, e o contato dela, né, com a calcinha, da menina com a calcinha e do menino na cuequinha, proporciona uma sensação de prazer ainda maior, né? E o fato dela estar livre ali, de ser mais fácil de colocar a mão, tá muito gostoso aquilo para ela, né? Mas é gostoso como pra gente é gostoso coçar a orelha, coçar o olho, coçar o nariz. Ninguém reclama, né? Se a criança coça. Exato. Ou põe a mão no nariz, na boca, na orelha. Agora, na genitália, porque é uma construção mesmo dos preconceitos que se tem, né, em relação à sexualidade. Mas é como mexer no pé. É isso que elas, né, precisam entender, que é simples assim. Para a criança é a mesma sensação. Né? Exato. E aí essa questão, eu sempre comento isso, que a criança passa pelos 3 meses de botar a mão na boca, e os objetos na boca, e o pé na boca, e em nenhum momento os pais demonstram medo dessas etapas, né? E aquilo é sensorial como isso, né? Então acho que essas questões são mais de aceitação mesmo do próprio pai e da mãe, e não trazer aquela conotação do é feio, né? Isso é o que a gente percebe, tem muito medo, né? Se fica com uma avó, quanto é muito difícil para a criança escutar isso é feio, né? Eu queria que você explicasse um pouco como esse tipo de abordagem pode se desenrolar. O é feio, o é proibido, o é pecado, também vem da nossa construção educacional, né? Porque a gente aprendeu pelo medo, né? Tudo. Ninguém disse pra gente que algumas coisas dão prazer na vida, né? A gente aprendeu e infelizmente a gente replicou esse modelo de tudo pelo medo, né? Então, se a gente pensar o seguinte, olha, a gente cresce aprendendo que a gente precisa entrar na escola, cursar o ensino, até o ensino médio, ir para a faculdade, arrumar um bom emprego, aposentar, e aí a gente vai ser feliz, né? Porque vai chegar lá na aposentadoria, eu vou poder fazer tudo que eu não fiz durante todo esse período, porque eu estava construindo alguma coisa. E para isso, a gente precisa de muito sacrifício, a gente precisa ralar muito, é verdade, a gente precisa mesmo, né? Mas é tudo muito pesado, sempre isso teve uma conotação muito pesada, né? E aí, com tudo isso, a gente foi trazendo crenças que foram limitantes para a nossa vida, né? Então, é assim, para tudo que você vai construir, você vai passar por momentos de sacrifício muito grande. Então, ninguém falou pra gente, olha, você pode conseguir sucesso, você pode conseguir bem na sua carreira e na sua vida pessoal e profissional, tendo prazer, sendo feliz, curtindo os processos, né, e as etapas da sua vida. Então, sempre foi tudo muito pesado. E aí, hoje a gente replica isso ainda, né? Então, como eu não sei lidar com essa situação de que pode ser mais leve, de que pode ser mais gostoso, de que pode dar prazer, eu trabalho ainda com a criança hoje falando que tudo é muito difícil, então eu vou ter que, né, eu vou ter que ter muito esforço. E aí vem essa coisa, se não tá dando certo, vem essa coisa do é feio, do medo porque você não fez direito, porque isso não tá certo. É claro que a gente precisa colocar limite, limite é essencial, né? Mas ele não precisa ser um limite em que você coloca a situação de uma forma tão negativa, né? Eu acho que assim, o limite ele tem que vir junto com a responsabilidade daquela sua atitude, né? Então, se você fizer isso, vai acontecer isso, né? Então, você precisa pontuar, você não pode fazer isso porque a consequência vai ser essa, né? Eu acho que tem sim que haver essa pontuação, mas não no sentido de que é feio, de que é proibido, de que é ruim.
É claro que eu vou dizer para uma criança, olha, você não pode tomar cerveja porque é ruim para você nesse momento, né? Não tá no seu contexto, não faz parte da sua alimentação. Quando você for adulto, você vai poder tomar cerveja. Hoje não, né? Eu tô limitando ali, eu tô posicionando. Mas eu não vou dizer para ela que é feio. É feio uma criança tomar cerveja, né? Não é feio, é prejudicial para a tua saúde. Né? E assim com todas essas questões, né, do desenvolvimento da criança. Então, eu vou colocar a criança que fica o tempo todo com a mão na genitália. Não é feio, né? É gostoso? Você acha que é gostoso isso? Ok, eu sei que é gostoso, mas tem lugares que você não pode fazer isso, né? Então, o seu corpo é seu. Se você gosta de tocar, você tem que estar sozinho com você mesmo, no seu quarto, no banheiro, no momento de privacidade, né? Que você não vai expor isso para as outras pessoas. Mas não dizer que é feio, né? É até no sentido de proteger essa criança, porque a criança que está lá com a mãozinha na genitália, a gente precisa entender também o porquê disso, né? Qual é a frequência que ela costuma colocar a mão na genitália, porque uma coisa é a criança colocou a mão, achou gostoso, ok, e se distraiu, foi brincar com outra coisa e tá tudo ok. Agora, a criança que tem esse hábito, né, de estar sempre com a mão na genitália, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? O que dá tanto prazer a ela e que ela não encontra prazer em outras coisas, de repente, né? Então, vamos analisar um pouquinho isso. Mas não porque ela está pensando em sexo e nada disso. E dizer para ela é feio, tira a mão daí, você não está educando, né? Você está reforçando uma ação de repente, ela colocar a mão de novo, né? O proibido é mais gostoso, né? E aquela coisa de não pode, não pode. E por que não pode, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para ir direcionando. E essa coisa de acolher essa criança e entender, né? Que gostoso. Você acha gostoso? Tá bom. Então, quando você estiver lá quietinho, no seu quarto, você pode pôr a mão, né? A gente não pode negar isso. Eu simplesmente não posso fingir que não vejo, né? O pai e a mãe simplesmente não pode falar... deve estar coçando alguma coisa. A criança sabe que não está coçando. Ela sabe a diferença do que é coceira e do que é gostoso, né? Então, eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado e simplesmente falar que é feio, eu não estou educando. Né? A questão de castrar a criança, né? Essa coisa opressora, né? Que eu não te ensino que é e valido que é gostoso, né? Eu ponho culpa em você. Isso. Então você faz porque é bom fazer, mas você se sente culpado e eu tô te castrando, né? Eu não tô te trazendo pra mim pra te educar, né? É porque isso não tem a aprovação, né? Não tem ruim. Nenhuma aprovação, então a criança fica com aquela sensação que nós ficamos a vida inteira. De inadequação, né? Isso, assim, eu sei que é gostoso, mas eu não posso fazer. Por que eu não posso fazer, né? Se é o meu corpo, se é, né? Mas eu não posso fazer. Então, fica essa sensação da culpa, né? A culpa que a gente trouxe durante a vida toda, né? Então, essa coisa do proibido, do feio, a criança hoje entende, né? A criança entende muitas coisas. A gente conversa com elas, explica o que é certo e o que é errado, né? O que pode, o que não pode, o porquê. Ela entende, né? E é isso que funciona. E é isso que funciona. Agora, a gente é que precisa entender muitas coisas para poder lidar com essas situações, né?